Oi, oi, boa noite. Todos estão me ouvindo bem? O áudio tá bom para vocês? Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Janaína. Eu iniciei esse ano um pequeno projeto, né, de conversar e de conhecer mais sobre os autores nacionais, né, pra gente ver quanta coisa boa a gente tem no Brasil, né. Então, essa primeira live eu convidei a autora, o Edjana Albuquerque, para ela falar um pouco da história dela, dos livros que ela tem. E aí eu gostaria que vocês também conhecessem ela. Como a gente não tem muito tempo, eu já vou convidar ela aqui. Deixa eu ver ela aqui. Já achei ela, vou convidar a gente aqui. Quero que vocês recebam ela, é uma pessoa muito especial. Oi, Oi! boa noite. Boa noite, lindeza, tudo bem? Tudo jóia? Então, eu estava contando aqui com o pessoal que eu estou iniciando esse ano, né, esse pequeno projeto, para a gente conhecer mais sobre os autores nacionais, né? E aí eu te convidei, você aceitou, eu fiquei muito feliz com isso. E aí eu queria que Uma você honra. fala, né? E aí eu queria que você contasse um pouco de você, falasse de onde você é, o seu nome, qual a sua formação, para o pessoal te conhecendo. Aí em seguida a gente fala um pouco dos seus livros. Certo. Eu sou Diana Albuquerque, paraibana, retada. Eu sou bibliotecária também, né? Minha formação é essa. E eu amo esse universo dos livros. Eu sou mãe de 3 meninas, 2 pets, casada Delícia. há mais de 15 anos e muito, muito feliz. Nesse ponto da minha vida, eu estou muito feliz, muito realizada. Ai, que gostoso, né? E eu É. queria te perguntar assim, como que você descobriu que você tinha esse dom para a escrita? Assim, eu não descobri, não era uma coisa que eu tinha pretensão, na verdade. Eu sempre gostei muito de ler. Isso era uma coisa que eu já me atraía muito desde nova. Inclusive, eu fui uma das primeiras alunas que inaugurou aquele projeto de biblioteca em escolas municipais. E quando foi implantado esse projeto, eu fazia a sétima série. Eu nem lembro qual foi o ano, 2002, por aí. Mas é, o que é que acontece? Não, 2002 não, bem antes. Mas enfim, é, quando eu vi os livros, foi o meu primeiro contato. Eu comecei a levar os livros para casa e, e ler, e ler, e ler, e ler. Nunca pensei em escrever. Escrever foi recentemente, assim, 2014. Foi um período que meu marido trabalhava muito viajando e eu tinha uma bebê pequena e eu ficava muito tempo sozinha. Vamos mostrando os Foi livros meu dela, né, primeiro gente? livro. Então, eu comecei a sentir uma necessidade de me expressar, sabe? E um pouco dessa solidão de morar em um estado novo, não conhecer pessoas, me tornou muito isolada, porque eu ficava muitos dias sozinha em casa. Então eu comecei a escrever, mas assim, fanfic de uma série que eu gostava, não pretendia assim me tornar autora, viver disso, né? Foi muito natural essa questão. Mas quando eu percebi, eu estava escrevendo, fazendo uma coisa e pensando nos personagens, ouvindo os diálogos, vendo as cenas. E quando eu vi, já foi, já tava aí no mundo. Olha que delícia. Qual foi o seu primeiro livro que você escreveu? Deixa eu ver Se se eu eu tenho a fotinha dele aqui. contar com a fanfic, foi uma fanfic, né? Mas não vamos falar disso. Uhum. Vamos falar dos livros oficiais mesmo, de autor independente. Foi um conto com as de fadas, né?
conhecido, na época era Um Conto Quase de Fadas, trilogia Um Conto Quase de Fadas, que foi um livro, e depois ele foi dividido em 3. Hoje, eles passaram por uma reformulação, graças a Deus, eles estão lindos. E eles receberam novas capas, novos títulos, que hoje é a trilogia Rocco Mazari, né? Que trouxe muitas pessoas especiais para a minha vida, você também uma delas, que nos aproximou, né? A gente Adoro. pôde ter a É, chance de nos aproximar. essa é a coleção. O primeiro é esse azul, que é Anseio, Rocco Mazari. O segundo é o Isso. Redenção. E o terceiro, Para Sempre, Rocco Mazari. Que é uma história extremamente dramática. Espetacular. É um romance adulto, né? Vamos deixar claro. Eu sou uma escritora erótica de livros hot. Mas é um romance muito dramático, com a carga emocional muito grande, né? E assim, exigiu muito, muito do meu próprio emocional, porque às vezes eu estava escrevendo, você sabe que eu falava assim, eu tô aqui, não acredito que isso está acontecendo, mas é isso, dá ao personagem a liberdade dele narrar a vida dele tomar as decisões dele. Às vezes acontecem umas questões da gente, como autor, ficar naquela corda bamba, dizer, caramba, isso aqui talvez não, o leitor talvez chegue nesse ponto e vá sentir raiva. Mas a gente dá liberdade ao autor, ao personagem. Quando dá essa liberdade ao personagem, ele toma atitudes que para ele tem sentido. Às vezes para a gente não tem, mas para ele tem sentido. Então a história de Rocco e Vitória é uma história muito bonita, mas é uma história muito triste também, porque pega pontos da vida que muita gente não está preparada. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que Os não está preparada gatilhos, para né? passar. Muitos gatilhos, então é bem, enfim, Eu tive a oportunidade de ler os três, né? Amei. Hoje, quem quiser ler, gente, já tem os três. Os três já estão publicados no e-book na Amazon. São maravilhosos. Eu já cheguei a fazer uma live falando dele. Então, assim, não dá para você escolher, né? Ela sabe que eu falei que se ela perguntasse para mim qual era o livro que eu mais amei dela, eu falei para ela que já estava na ponta da língua. É a trilogia do Rocco. Porque, assim, foi um livro que eu li, assim, eu não vi a hora de sair. Quando eu comecei, não tinha sido ainda publicado, né, os outros. A gente ficava naquela ansiedade, ficava lá no grupo perturbando ela. E aí, quando vai sair? Quando vai sair? Então, assim, saiu. Tá maravilhoso. É um livro bem intenso. Tem umas partes hots da hora. Muito bom, né? Tem os gatilhos fortes. Ai, né? Nem te conto. nem te conto. Maravilhoso. Ui, adoro. Mas assim, contar a história da Victoria e do Rocco. Oi? São livros grandes, grandes. Então, assim, se você Tão gosta grandes. de livro grande para você sentar e ter ressaca e ler e não acreditar, dizer, não acredito que ele fez isso, e depois, eu acho que eu perdoo. Não, não acredito de novo que ele fez isso de novo. Pois é. Esse é assim, é altos e baixos, baseado no feedback A que eu gente já... vive um turbilhão de emoções com ele, né? Que ele é maravilhoso. E tem uns personagens aqui que a gente tem uma vontadinha de pegar eles, que, nossa, agarram vontade de umas avó aqui, menina. Mas depois a gente vai entendendo a história de cada um. O livro é maravilhoso. Mas, né, gente, essa diva não só tem esses livros, ela tem mais livros. Então, não bastasse ela escrever esse livro aqui, que é uma série, é uma trilogia, ela também escreve livros sobrenaturais, né? E aí, esses... eu adoro. E esses eu tenho todos. Olha aqui. Esse eu tenho todos que foi publicado. Né? Vamos começar na ordem, né? Eu deixei até na ordem certinha, né? Esse daqui. Você pode ir comentando, se caso você quiser. Esse aí é o livro do Dom e da Anne, né? O Dom é um vampiro, mas ele não gosta de ser chamado de vampiro, porque ele diz que ele é um primordial e que ele ser chamado de vampiro é uma coisa muito pequena comparado àquele. Ele é arrogante, extremamente arrogante. É esses personagens que não precisam de aprovação, que não precisam de opiniões. Ele já sabe a que veio, ele sabe o lugar dele. Então, ele domina ali a região, o território, na verdade. Ele domina o território dele
com muita tranquilidade, porque ele sabe o que ele quer, como tem uma cena que eu ri muito escrevendo, porque ele é muito sanguinário, ele é muito cruel, ele é muito isso, e tem uma cena que ele pega um presente para a noiva dele, que é um presente muito bizarro, que é uma parte de um cara lá que tinha judiado dela, feito uma maldade dela. Aí o mordomo dele faz assim, você vai fazer o que com isso? Aí ele, eu vou pendurar ali como um troféu para ela ver o que eu fiz por ela. Aí ele, mas eu acho que ela não vai gostar desse presente. Queria não. Aí ele, por quê? Ele, não, você tem que maneirar, você tem que ser mais gentil. Faz, ela é humana e eu vou aceitar ela. Tipo assim, é como se fosse uma afronta. Já tô fazendo um favor. Né? Então, tudo bem. Mas ele foi o início de tudo, né? Ele foi o meu maravilhoso. Contraverso sobrenatural. Gente, leia, maravilhoso. É aquele livro que você lê, você não quer largar enquanto você não terminar. Porque, assim, tem livro que você pega que é cansativo, aí você tem que dar uma parada, pegar algum outro livro que renda a leitura. Os dela, não. Você pode pegar, porque o do Rocco, ele é grande, mas você pega e você não quer largar. Tinha às vezes que 1h da manhã tava eu lá, lendo lá. Porque agora eu ganhei o Kindle, que isso aqui é uma bênção na vida dos leitores. Ai, então a gente diminui né, menina? Diminui a iluminação. Ah, dá para mim ler. Aí o segundo é esse. Esse aí é do lobisomem, né? Mas eles se autodenominam como Lycans. Então tem todo um. Eu acho que o rei Bowen, ele é o que mais altruísta, sabe? Apesar dele ser o mais antigo da raça dele, extremamente poderoso, ele é o mais altruísta. Ele não se incomoda de colocar-se numa posição de, assim, mais abaixo do que ele merece para um bem comum. Então, isso que o torna um rei tão magnífico. E ele tem uns perrengues, né? Coitado. Ele foi muito cobiçado, porque dentro da sociedade deles, as companheiras são extremamente valorizadas. Então, esse é um ponto, sabe, nessa série dos Pregadores da Noite que foi uma coisa particular minha que eu quis, sim, enaltecer a importância da mulher, de que por mais que eles fossem criaturas extremamente poderosas, sobrenaturais e tudo, as mulheres quem realmente tinham o poder, porque enquanto que eles estavam com essas mulheres, estava tudo em equilíbrio. A partir do momento que essas mulheres não estavam com eles ficavam malucos, o que os tornavam perigosos. Então, a mulher, a figura da mulher nessa série Predadores da Noite é extremamente fundamental e importante, porque é uma figura de poder, mas é uma figura de equilíbrio, é uma figura que mantém a paz, que mantém as coisas como devem ser, já que os homens são tão violentos, as mulheres são o contrapeso. Mesmo que tenha a Moira, né, as bruxas, que realmente ela eu adoro ela. Ela é maluca, assim. Adoro ela. Ela bota ordem nesses homens todos. Ela sozinha, ela coloca tudo na linha. Ela é uma guerreira, né? Então, muito poderosa, independente. Né? Foi ela que conquistou o companheiro dela, não o contrário, porque geralmente o homem que conquista muito ela. Top. Ela assim, ele é meu e eu vou lá pegar, então. E ele que lute se não quiser. Ele que lute, né? Ele que lute, então é uma série que me encanta. E a história do Bowen, voltando à história do Bowen, né, é quando desenrola mais a guerra, porque tá explodindo uma guerra aí do sobrenatural. Uma parte do sobrenatural quer que as coisas continuem como estão, o sobrenatural vivendo do seu lado, os seres humanos vivendo do outro lado. Só que uma parte quer dominar tudo. Então, eles estão lutando para defender a humanidade. No caso, os meus predadores estão lutando para defender a humanidade e para que as coisas permaneçam do mesmo jeito que elas estão até agora. E se passa na nossa época, né? Algumas cenas acontecem no passado, um passado bem distante, mas a grande maioria das histórias são narradas no nosso tempo, na nossa época, com as nossas tecnologias, então é bem interessante.
É exatamente isso que você falou. Eles, apesar de serem guerreiros, ser sanguinários, lutarem, ser bravo, forte, temido por muitos, as mulheres são quem faz esse equilíbrio, né? Então, as mulheres, quando chega, não tem braveza, não. É elas que É aqui, comandam aquele ó. território ali. Agora sim, é só com elas. É É, só só com elas. qualquer outra criatura que tentar um mínimo de desrespeito é luta, é briga, é guerra, enfim, é confusão. Ai, gente, é tanto livro bom que a gente não sabe nem como escolher. Olha isso daqui, gente. E fora as capas, né? Vocês estão percebendo, né? Que capas maravilhosas. Esse Olha aí isso. é o livro do Tiranos, meu Meu xodó, preferido. xodó, Meu porque preferido. é um coitado, ele é injustiçado desde muito cedo, né? Foi traído pelo irmão que ele admirava como herói. Então, ele viveu boa parte não, praticamente desde os 15 anos até os seus 600 e pouco treinando nos campos de treinamento da monarquia da Ira, que são os campos de treinamentos mais difíceis de conseguir terminar e conseguir concluir. Ele concluiu. Ele passou 200 anos treinando para se tornar um executor, né? Então ele é o executor da raça, o executor do rei, e ele tá caçando o irmão dele que traiu, que fez essa traição com ele. Então o Atticus, ele está junto com o grupo que quer acabar com a humanidade. Então no livro 2, no livro 1 ele aparece tentando recrutar o Dom. Ele não consegue. Então, no livro 2, a guerra explode e ele consegue fugir. Então, no livro 3, que é Burning, uma história de amor e vingança, é quando Tirano e o irmão têm esse confronto, tanto de força, quanto de vingança, quanto de tudo, para realmente definir ali os rumos da guerra. E eu não vou dizer quem sai vencedor, porque, né? Alguns Tem que perdem, ler, outros gente. têm que Tem ler. que ler. E é uma das histórias mais assim, mais comoventes por causa da mocinha, né? Ela é uma estrangeira, ela é latina, é negra, é muito inteligente e tá fugindo do pai que a vendeu a um cartel de drogas. Então, ela conseguiu, através da inteligência dela, do estudo dela, uma bolsa na Universidade de Harvard. Então, ela veio para estudar e para fugir. Então, a Anne, do primeiro livro, que é a companheira do Dom do primeiro livro, pede de presente que o Dom traga a mãe dela para morar com eles. Então, ele meio que resgata. E acaba se descobrindo que ela também é a companheira de um Laika. Então, meio assim, tipo, foi um presente. Nem te conto. Eu sou um perigo, eu fico me controlando, porque eu sou um perigo para dar spoiler, entendeu? Se começar a perguntar muito de livro para mim, eu falei, gente, não pergunta, porque eu conto. Eu fico Aqui, empolgada. lá no grupo do WhatsApp, né? O meu apelido, porque eu sou horrível. Às vezes, quando eu percebo, já foi. Mas, enfim, esse não é um spoiler que vai estragar a história, né? Não, não, não. Não Eu vai. adoro. Essa cena da Anne que você fala do resgate dela é uma cena bem, bem marcante. Eu gostei bastante. Ela que dá vontade de contar porque tem um plot nesse livro que é, meu Deus, são vários plots, mas tem um que, enfim, Dom, meu amor inteiro. Esse outro, Esse é o olha, Love, é é o o Love. Loving, Love, Loving You, é Love You. Love You. Ele não havia pretensão para fazer esse livro porque era só uma trilogia, mas o personagem conquistou as leitoras. Então, ele agradece às leitoras o fato dele ter a história dele contada, porque não tinha livro para ele, né? Então, ele o máximo é um personagem e ele gera certa curiosidade até no mundo sobrenatural. Por quê? Porque ele tem uma condição. É quase regra geral que qualquer macho da que perca a companheira, depois de vingar essa companheira, que, enfim, eles sempre são regidos à brutalidade, depois de vingar essa companheira, eles acompanharam eles seguirem ela, né, no pós-vida. Só que por algum motivo, ele não consegue fazer isso. Ele perdeu a companheira dele de uma maneira brutal, que foi na época da Caça das Bruxas, né, quando
na história descrita que quando o real e o sobrenatural estavam quase se cruzando, ele perdeu a companheira dele. Como várias pessoas também foram mortas, pessoas humanas normais e criaturas sobrenaturais mais fracas, as fêmeas foram mortas, acusadas de bruxaria, sendo inocentes. Então, ele perde a companheira dele nesse período. Então, a partir do momento que ele perde a companheira dele, ele se transforma. E ele passa a viver tão triste, tão... Enfim, ele transmite tanto sofrimento que os casais não conseguem fazer tanta demonstração de afeto perto dele, porque parece que isso é como se fosse uma afronta, né, para ele que está ali nessa situação de luto eterno e sem conseguir saber qual o motivo que o deixa dessa forma. Porque ele não quer estar ali, ele quer seguir a companheira dele, mas ele não consegue. Rindo, né? Oi? Romântico, Tá ouvindo? gente. Tô ouvindo. Tá tudo tranquilo. Tá ouvindo? Ele, por mais que ele seja um dos mais poderosos, assim, da raça, ele é muito sofrido, o Maximus, e ele é muito fofo também. Porque ele não quer ser fofo, mas ele é fofo na forma como ele trata uma moça que ele ajuda. Ele tá ajudando essa moça a encontrar um caminho na vida dela. E, Jana, Eu tô te vendo. tá conseguindo ouvir? Estou me Certinho. ouvindo? Porque tu Tá tá perfeito. travado. Não, tá bom. Você Eu tô tá te ouvindo congelando. bem. Não, eu tô vendo. Então tá, tudo. O Máximos, ele encontra uma garota que foi muito maltratada. E essa garota, ela é completamente inocente. Não inocente por inocente, mas é porque ela é leiga, assim. Ela foi excluída do mundo. Ela viveu durante muito tempo prisioneira. Então, ela não sabe ler, ela não sabe escrever, ela só sabe contar até 20, porque tem os 10 dedos das mãos e os 10 dedos dos pés. Ela é muito. Ela nem sabe essa questão de vampiro, lobisomem. Enfim. Então, ele se torna o professor dela, sabe? Ele, um general bravo e que gosta de ficar isolado. Ele não gosta de pessoas, nem do sobrenatural e nem do real. Ele odeia a humanidade e ele encontra essa humana totalmente. Então, ele faz o quê? Ele começa a cuidar dela para tentar, de alguma forma, dar um caminho na vida dela para depois ele buscar o caminho dele. Porque o caminho dele é o quê? Encontrar a companheira dele no pós-vida. É o que ele quer. Então, essa história, para mim, na minha opinião de autora, dos Predadores da Noite, é a mais sensível. Por causa da condição da Belle e do próprio... O pessoal falou que tá travando, gente, já voltou? Para mim tá normal, mas se estiver travando, vocês vão me avisando aí, por favor. Tem esse daqui, que ele é um pequenininho, e depois eu vou te fazer umas perguntas que o pessoal colocou aqui nas mensagens, tá? Olha, esse daqui, ele é bem pequenininho, até eu falei para ela, quero mais, porque eu amei. Esse aqui, ele é bem fininho mesmo, mas é maravilhoso. Ele é bem pequenininho, ele é um conto, e ele... É porque ele é complicado falar dele, porque vai dar um spoiler. Mas o que é que acontece? Os acontecimentos dele são 3 anos após o final do Máximos. Então, a gente vê os predadores meio que já resolvidos, a gente já vê as crianças desses predadores, como eles interagem. É o aniversário de 1000 anos do Máximos. Então, tá tendo uma festa, e nessa festa, uma mulher, que eu tô segurando, tentando não dar um spoiler. Não contar, né? Acabou. Se eu falar o nome dessa personagem, acabou. Não tem mais ninguém o que falar. Mas resumindo, tem uma personagem feminina que chega no final do livro do Máximos e ela é, digamos que dentro desse universo, ela é a mais poderosa, uma das mais poderosas. Então, ela é a única mulher
e único predador também da noite, porque ela é um predador da noite, que consegue bater de frente com o Dom. Então ela afronta ele. E um jogo que eles gostam de jogar, que é o futebol americano dos Imortais, que é uma coisa bem violenta. Bem violenta. Nossa, bem. Bem violenta. Então ela vai lá, aí se ele tá no ataque, então eu vou na defesa, eu vou barrar ele. E ela não deixa ele passar de jeito nenhum. Ela quebra ele na porrada. A mulher é literalmente a melhor, acho que, zagueira que eu já vi na minha vida. Porque o Dom, que é o primordial, mais poderosão lá dos sobrenaturais, o líder do grupo que venceu a guerra, vai lá e simplesmente apanha, literalmente, para essa mulher. Mas tem uma justificativa e quando eles conversam, a gente sabe por que ela é tão poderosa e por que ela consegue barrar ele. Isso, verdade. Tem uma pergunta aqui falando assim, se quando você escreveu Os Predadores, se você imaginava que eles fossem fazer tanto sucesso? Não imaginava. Assim, eles não tinham pretensão de ser uma série. Era só para ser um livro, e que era para ser um livro pequeno, um conto, que era de Halloween. Então eu já tinha a ideia na cabeça de um guerreiro. Não tinha ideias que fosse um vampiro propriamente dito. Poderia ser um alienígena. Eu ainda pensei que pudesse ser um alienígena. Mas eu queria assim, eu tinha mais ou menos a estrutura dele, que eu queria um guerreiro, que fosse bastante antigo, que fosse bastante poderoso, que vivesse isolado no nosso mundo, que as pessoas não fizessem ideia do que ele era. E eu queria ele bravo. Não sei. Uma coisa que eu tinha certeza era que eu queria ele bravo. Muito bravo. Então, eu fiz o conto, no caso, para quem já leu sabe, que é mais ou menos... eu fiz até ali o momento que ele encontra a companheira dele. Quando ele encontra a companheira dele, o conto acabava ali. Então, eu fiz, terminei, dei o ponto, revisei. Tava ok. Eu ia publicar como conto de Halloween. Só que aí, fiquei pensando, começou a me incomodar o que viria depois. Eu fiquei pensando, o que viria depois? Nossa, o que é que viria depois? Então, esse questionamento me incomodou ao ponto de eu ir lá e dizer, não, esse livro tem que ser uma história inteira. Então, eu peguei o que eu tinha feito, refiz, para poder dar continuidade e deixei e deixei com outro final. Tá. Quando surgiu a oportunidade de publicar eles, então foi quando surgiu a proposta de fazer trilogia. Aí eu peguei de novo, mudei o final para dar um final que tivesse uma base para continuidade. Então, aí foi esse final foi modificado. Aí pronto, aí estamos aí com os Predadores. Maravilhoso, eu indico. A Ediana tem tanto livro, gente, que eu precisava de umas 2, 3 lives para contar de todos os livros dela. Porque é maravilhoso, cada um te encanta de um jeito diferente, né? Aquela assim, eu tô meio agitadinha porque eu tô com medo do horário, não sei se vai dar tempo. Primeira live que eu faço, eu não sei quanto tempo eu tenho. Maravilhoso. E eu tenho bastante, a gente tem bastante coisa para falar. Ela tem esses outros livros também. Tem um aqui que chama A Ordem, mas esse daqui a gente vai falar em um outro momento, em uma outra live. Aqui você pode falar desses dois, ó, que é do Dimitri. Incertezas de 2019 e Cicatriz do William Savage são os amigos do Rocco, sabe? Maravilhoso. Depois, quando terminar o livro do Rocco, vai logo ler o livro do Dimitri. Do Dimitri, não, do Conde. O Conde é um conde do nosso... Um conde, assim, ele tem um título que é arcaico, mas enfim. Ele é um verdadeiro conde da nobreza inglesa. E ele é, assim... Ele é um personagem que ele é extremamente frio, maquiavélico. Frio no sentido que eu digo assim, ele não se importa de ver uma pessoa passando mal do lado dele. Ele simplesmente olha assim e faz, que pena. Ele é esse tipo de pessoa. Ele não se incomoda, ele não se importa com as pessoas. Ele só se importa com esses amigos dele. E é uma amizade. E é uma amizade. Gente, eu dou muita risada com eles, porque eles perturbam um ao outro, né? Não, eles ajudam, aqueles assim, são 3 amigos, mas são praticamente irmãos, né?
E É, assim, é uma amizade muito forte. Em cada dificuldade que um tenha, se junta todos e vai. E eles perturbam muito um ao outro. Vocês não têm noção. Eu dou muita risada. É hilária a parte deles. quando percebe que um tá meio triste, chega com alguma piada, alguma coisa assim, bem É, necessária, sabe? Mas que é só para irritar, só para tirar a pessoa dali meio daquela emoção, assim, sabe, para animar. Então, eles, e principalmente o Dmitry é um advogado, imigrante russo, ele é o mais irritante desses três amigos, porque Rocco é o bruto, o é, Conde é o cala e Dmitry é o palhaço, né? Ele é o é o gaiato, doido. É, doidinho. né? E ele faz qualquer coisa para ver esses amigos bem, para ver. Ele é muito família, né? Ele é muito família. E o livro dele é um Enemies to Love, que é como cão e gato. Olha, Até o capítulo 14, o famoso capítulo 14, que é quando tudo bum, explode na cara né? dele. Ele ele apronta com a mocinha vai lá e apronta com ele. Enfim, eles vivem nessa guerra até. Engraçado que pelo o livro do Rocco, eu já gostava muito dos personagens deles, né? E aí depois em seguida eu vim ler, aí eu li o do William, aí agora eu terminei há poucos dias o do Dimitri. Gente, eu dou muita risada com o Dimitri. Eu adoro. Eu também não posso ficar aguentando muito que eu dou spoiler, mas eu adoro. Tem umas cenas que eu ri alto, assim, para você rir alto, porque você fala assim, ó lá, tá vendo? Achou que era você que Ele comandava tudo, não viu nada. Ele pagou a língua dele de um jeito. Eu gosto muito de fazer isso, sabe? Fazer o personagem, tipo assim, desta água não beberei, aí vai lá e bebi, me afoguei, me lambuzei. Dimitri é desse modelo aí, coitado. É, e foi bom desse livro dele aqui, porque assim, você nunca imagina que o que ele pensa se é verdade. Você começa a imaginar um monte de coisa, porque assim, ele imaginava, ai, será que é isso que está acontecendo com O fulana? Dimitri cria um monte de teoria, aí a gente cria as nossas teorias, né? Exatamente. Quando E já chegou que falou assim, eu falei, gente, como assim? Ela é isso? Eu fiquei passada, eu fiquei passada. Mas é um livro que você ri, você chora, porque tem umas cenas, né, que você realmente se emociona. E não tem, né, gente? Não tem comparação, porque você já conhece um pouquinho da história deles lá do livro do Rocco. Aí aqui é mais sobre eles. Então, assim, não tem, não tem defeito. Esse livro aqui, já falei que ele já guardou um cantinho aqui bem secreto aqui no meu coração junto com o Rocco, porque eu gostei mais do Dimitri do que do William. Eu acho que é porque o Dimitri é mais olha, brincalhão, assim, né? eu recebo muita mensagem fazendo essas comparações, que tipo, ah, eu gostei do Rocco, ah, eu não gostei do William, eu não gostei, eu gostei do Dimitri. É aquela coisa, o Conde, você ou você gosta ou você odeia, não dá para ter um sentimento Exatamente. assim, ah, ele é aceitável. Não, não dá. As coisas que ele faz, ele tem atitudes que a gente quer guardar ele num potinho. Uhum, Aí ele tem, a gente quer quebrar o pote. Então, assim, verdade. ele vai deixando a gente tendo essas emoções. E eu, quanto autora, quando eu estava escrevendo assim, eu não acredito que você isso. Aí, Revoltada. É os é, personagens falando, né? eu tô falando, é naquela ele diz que não quer, que não quer, que não quer, que não quer nem a pau, e a mocinha eu quero, e ele não quer, não quer, não quer. Então, aquilo ali pra mim foi revoltante. Mas enfim, né? É. É uma coisa muito possível do personagem fazer. Então, ele fez. Esses eu ainda não li, mas já estão aqui na minha lista que tá quilométrica para ler. Aí Esse são esses. daqui Esse com o título verde é o Dante, ele começou sendo uma antologia com várias autoras maravilhosas e depois eu peguei ele e meio que dei uma encorpada na história. Então é muito interessante. Conta a história do Dante, da Bianca e do Lorenzo, que é uma criança maravilhosa, uma criança perfeita. E conta como que uma mãe tem que se virar nos 30 para dar o melhor para o filho, mesmo que ela esteja na merda, assim, realmente, né? Então, é um livro que me satisfeita com a força da personagem. O livro Por Todos os Dias da Minha Vida conta a história do Blake e da Valentina. O Blake é um herdeiro, ele é um herdeiro
Uhum. Esse, né, por todo dia da minha vida, esse do meio. O Blake é um herdeiro, só que ele é um piloto da NASCAR. Ele é extremamente lindo, ele é extremamente cobiçado. E a Valentina é uma jovem, ela pinta casas, né? A família dela tem uma empresa de reforma de casas. Então, o pai dela é engenheiro, a mãe dela é arquiteta, a irmã paisagista e ela é pintora. Ela pinta as casas. Então, é, ela ama o que ela faz e ela diz que ela é a melhor no que ela faz. Ela se propõe a fazer e faz muito bem feito. Então, o Blake, quando vier, ele se não que ele se apaixone assim, amor, amor, mas ele se apaixona. O Amor. pessoal tá comentando aqui, eu tô dando risada, ó. O Blake, você sente vontade de passar com o carro por cima dele. É quase isso. Então, assim, e de cara, ele se interessa por ela porque ela é diferente, assim, enquanto ela disse que as meninas da festa que ela foi, porque o Blake conhece ela assim, era uma festa muito chique, tal, 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 que um cara ia apresentar, um cara ricão lá tinha comprado uma casa que ia ser reformada, e ele tava mostrando às pessoas a casa antes da reforma. Então fez uma festinha lá, convidou só o High Society e tal, e a Valentina foi para essa festa, então tava as meninas lá, lindas, maravilhosas, com suas roupas delicadas, chega de moto, de jaqueta de couro, cabelo curto, toda maravilhosa, toda gata, linda. E ele olha para essa mulher e faz, nossa, mas quem é você? E ela, ó, nem aí, Tá mas nem não aí. foi estratégia. Eu defendo a Valentina nesse ponto. Não foi estratégia dela rejeitar ele para ele gamar. Simplesmente ela dizia assim: eu sou jovem, tenho que viver minha vida, tenho muitas bocas para experimentar, então eu não vou ficar com uma pessoa. Eu quero namorar, eu quero conhecer gente, eu quero... E ele assim: poxa, eu sou fulano de tal, você não quer ficar comigo? Ela e deu um nome falso. Ele falou: Olha, quero te procurar, não sei o que ela tá de tal. E ela ainda falou pra irmã: se você disser a verdade, vai ser pior. Então a irmã, né, meio que assim, ela é doida mesmo, então essa é a Valentina. Uma mentirosa profissional. Ela olha isso. profissional, uma mentirosa profissional, faz o cara correr atrás dela, procurando por ela com um nome falso, então ele não encontra ela. Ele encontra ela assim, sem querer, porque eles meio que estão ali no mesmo. A família dela é meio que inserida nesse grupo, porque o pai dela que reforma as casas. Então, o Blake vai lá, compra uma casa e contrata os pais dela para fazer essa reforma. Então, Tem ela que deu o ver. nome da mãe. Né? Esse é o momento que ele descobre a verdade. Então, eu vou dar esse spoiler. Então, Blake chega, ele comprou uma casa e ele está precisando reformar essa casa. Então, ele contrata a família dela. Então, ele chega no escritório para conhecer a equipe. Aí tá lá o pai dela falando que teve um filho recentemente, que é casado com uma mulher mais jovem, que ele ama e não sei o que. E de repente entra a Valentina carregando o irmão. E ele olha É, assim e ele acha que o é o irmão filho dela. dela com o cara mais velho fica casado. Fica revoltada. E ela já sabe que tá, assim, tá ferrada, porque o pai dela, óbvio, que vai falar minha filha é fulano de tal. Então, e é o que o pai dela faz. Ó, vou apresentar a minha filha, Valentina, ela faz parte da equipe. Aí ele fica olhando assim, tipo, então você se chama Valentina, safada. Olha, gente, aí quem não se apaixona, né? A gente já tá assim, eu já Aí, tô com. aí É, pronto, aí começa a desenrolar, porque agora que ele sabe quem ela é, ele atrás, vai. olha. Eita, já tô mais ansiosa ainda para ler, né? Eu tinha marcado um monte de perguntas, acabei não conseguindo fazer todas as perguntas, mas uma aqui que o pessoal colocou também é assim: se você tem alguma dificuldade de escrever cenas hot no seu livro. A gente já tá. Eu não sei. O problema é que a pessoa não sabe quanto tempo dura uma live aqui. Eu não sei quanto tempo eu consigo ficar, mas qualquer coisa eu vou dando com a mãozinha assim. Aí você fala se você tem dificuldade de escrever as cenas hot, ou se você tem algum, tipo assim, um ritual, assim, sabe, entrar num lugar sozinha. Não, não, mulher, ritual assim, de colocar uma musiquinha. Não, assim não, né? Ai, deu calor, peraí, calma. Deu calor, né? Nossa, Deu. amiga, que pergunta. Amiga, mas ritual, mulher, de colocar uma musiquinha, de comer um chocolatezinho. Calma. O que é que eu faço? Eu
Eu tenho um ritual para escrever cena dramática. As cenas mais pesadas, cenas mais tristes, assim, eu tenho mais dificuldade. Então, eu tenho uma playlist ali no YouTube que tá assim, pra chorar. Eita, Aí, quando eu quero fazer cena dramática, eu vou nessa. Quando eu quero fazer as partes hot, hoje eu sou mais de boa. Antes eu tinha mais dificuldade porque eu tinha problemas com falar alguns nomes. Porque assim, eu ficava naquela questão da sonoridade, de ficar, meu Deus, mas essa palavra que tem uma vai sílaba, ser muito pesado ou não, né? palavra que tem uma sílaba só, Eita. que é uma região, enfim, uma região do corpo. Né? Então, Então eu não consegui escrever essa palavra. Porque essa palavra, aí depois eu ia reler para ver como estava, se tava, o negócio estava ok. Quando eu li essa palavra lá, eu tirava. Porque eu tinha uma crise de riso, eu ficava nervosa, começava a subir um calor, assim, um negócio. Até eu chegar num personagem, que foi, eu não me lembro quem foi, acho que foi a mocinha do. Foi a mocinha do Dimitri. Ela chegou assim, aí teve uma cena que ela sentou assim e fez: Ah, então se você fez isso na vida, porque ele fala que eita, fazia para ele não passar fome, eita, era imigrante. Então ela, então se você já fez isso na vida, quer dizer que você já comeu uns. Aí ele, né? não fiz isso. Ela, qual o problema? Comeu um de vez em quando. Então foi ela Eita. que travou. Então hoje, para mim, tem dificuldade, não tenho nenhum problema. Eu amo escrever essas cenas, entendeu? Assim, a dificuldade é fazer uma coisa mais, como é que eu digo, mais fluida, uma coisa que não fique tão absurda, dizer assim, Isso. o leitor ficar tentando montar um quebra-cabeça, assim, dizer, mas como eles estão fazendo isso? Então, assim, eu tento ao máximo fazer, porque dá para inovar, com certeza, mas também não dá para inovar demais, né? Exatamente, né? Porque ninguém é acrobata, né? É a galopeira, né? A pessoa tem que ter que são corpos humanos. Então, tem que encaixar ali o negócio. Então, eu adoro escrever. Então, para mim, essas cenas são fáceis. Porque eu gosto de escrever. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Hoje não tenho mais, porque também falo tudo. Os personagens já tá tudo desbocado mesmo. Fala mesmo, come, e pé, e tá, e puf. Tá de boa. Não, Hoje mas tá... é que nem eu falo, eu gosto de ler livro que tem algumas cenas hot, mas que ele tem uma história, né? Porque quando é demais também não vai, né? Então, assim, é legal porque todos os seus livros ele tem uma história, vai aquela continuação, você fica ansiosa para saber o que vai acontecer. Tem as cenas hot, mas não é aquela coisa que é demais num livro. Então, assim, indico para todas as pessoas ler, porque não é aquela coisa que o pessoal, ai, é horrendo aquelas cenas que tem lá. São cenas assim que chega a ser bonito, né? De se O ler. meu plano de hot, assim, né? Quando eu compreendi que eu era uma autora hot, que meu nicho é esse, que não tem nem como eu fugir, porque não dá. Eu leio livro que não tem hot, mas eu fico sentindo a falta do hot. Então, eu gosto mesmo do negócio. Então, Tá bom. a minha ideia do hot era fazer um hot que tivesse sentido, né? Isso. Fosse um hot que fizesse parte da vida dos personagens. Se é um cara que gosta muito, como é o caso do Dimitri, se é um cara que é mais metódico, como é o caso do Conde, se é um cara que é mais carinhoso, como é o caso do Blake, se é um cara que é mais pega e vai, como o Rocco, entendeu? Então, assim, eu quis tornar isso como uma coisa natural. Para que quando chegasse o momento deles não fosse um absurdo dizer assim, nossa, mas o que é isso? Sabe? Até quando o negócio Exatamente. tá bem crachado, tá bem, e é isso aqui, pá, 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 que faça sentido. Então, esse é o meu cuidado. Ah, mas é perfeito. Você tem alguma, assim, alguma dica para as pessoas que queiram iniciar na escrita, que têm vontade de escrever seu primeiro livro? Se você indica algum curso, ou se não, se você acha que a pessoa tem que desafiar e tentar. Ó, a vida de escritor, assim, não é nada fácil, porque é muito trabalho e você tem que se virar em mil partes, né? Antigamente a gente só escrevia. Hoje a gente escreve, a gente faz banner, a gente divulga, a gente faz dancinha no TikTok, a gente posta no Reels, enfim, a gente Né? vira nos 30. Se desdobra. É. E colocar um livro hoje é muito caro.
Colocar um livro na Amazon com qualidade é muito caro. Porque você precisa fazer uma boa revisão, você tem que ter a sua capista, você tem que ter... Então, assim, os meus livros antigos, eles estão passando por um processo de reformulação e uma repaginada. Por quê? Porque o leitor, ele tá mais exigente. E é correto, né? Ele tá mais exigente. Então, a gente tem que se adaptar àquelas novidades, a evolução normal das coisas. Então, o que eu diria? Escreva. Não fique com medo, porque tem autor que é estourado, tem outro autor que não é. Pensa no seu trabalho, pensa nos seus leitores, pensa no que você quer passar com aquela história. E não fique esperando, vou esperar mais um mês. Vou esperar mais 2 meses. Não, vai escrevendo. Surgiu a ideia, anota. Tenta dar um sentido, monta o corpo, o que é que você quer? A história se passa em que lugar? É aqui no Brasil? É fora do Brasil? Como é que é a mocinha? Vai fazendo características, mas não deixe de fazer. O fundamental é não deixar de fazer. Porque às vezes você espera estar mais preparado. E aí é onde há o problema. Porque a gente nunca vai estar 100% preparado. A gente nunca vai atingir um nível de perfeição de 100%. Nunca. Porque sempre vai ter alguém que não vai se agradar. Tem uma crítica, né? O texto pode estar perfeito, a história pode ser linda, mas vai ter uma pessoa que vai dizer, mas para mim não rolou. Tudo bem, não desista, não desista. E a questão de estudar é sempre bom. Eu mesma. Eu sou uma autora que sofre com o português. Então a minha revisora falou assim, Uide, você tem um certo problema, muito gentil, fofa. Você tem certo problema com as vírgulas. Eu falei, mulher, certo problema não. Eu tenho todos os problemas com a vírgula. Porque, já fiz tudo, mas o português não encaixa. A mulher, eu fiz a história, as beta que lute. Não encaixa. Não encaixa. Então, o que é que eu faço? Eu tento ao máximo. Eu tenho aqui as minhas colas. Eu tenho as colas dos porquês, de concerto, de mal. Eu tenho essas colas básicas. Mas, assim... é difícil, então você sempre vai estar estudando. Sempre vai estar estudando, Verdade. sempre vai estar lendo, sempre vai estar se preparando para colocar o seu livro lá. E, cara, só vai. Porque hoje em dia, a Amazon, ela dá todo o suporte ali para você lançar o seu livro como e-book, né? As pessoas aceitaram o e-book, a ideia do e-book, a ideia do Kindle, de um aplicativo de leitura muito, muito bem. E a tendência é só aumentar. Então, hoje é mais fácil que antigamente. Porque o processo de publicação é muito burocrático. Você precisa investir porque você tem que lançar o livro físico. Então, se você quiser físico, você tem que investir nisso. Então, você tem que criar um ISBN, cadastrar o seu livro na Biblioteca Nacional. Então, você tem que fazer todo. Aí vai, capa para livro físico, que é maior, ela é mais difícil. Então, assim, é todo um processo e demora para chegar na mão do leitor. O livro físico, ele demora para chegar na mão do leitor. O e-book, não. Ele está na mão do leitor. Então, é rápido. É assim... E o mundo está veloz. Então, a gente tem que se adaptar. Autores novos, é isso. É escrever, é colocar no papel, é pegar uma pessoa de confiança que eu digo assim, uma pessoa de confiança que tem coragem de dizer, olha, isso não tá bom. Refaça. Cara, isso não tá prestando, refaça. E você, quanto autor, aceitar que realmente, se você tá pegando uma crítica, você tem que pegar essa crítica, trabalhar ela, absorver e dizer, caraca, eu preciso mudar isso. Então, e fazer funcionar. Entendeu? Por isso que a pessoa tem que ser de confiança. Para ela chegar e simplesmente dizer as verdades que todo autor precisa ouvir. Não vou falar de ego, mas são verdades que todo autor precisa ouvir. Então, a leitura sensível, crítica, ela faz isso. Então, faça o seu livro. Escreva o seu livro. Entendeu? Faz um livro pequeno, testa para ver se você... Porque às vezes a gente não tem emocional para lidar com as críticas que vêm de fora, né? Quando você lança na Amazon, a Amazon deixa o comprador avaliar. Então vai acontecer de você ter uma avaliação maravilhosa, amei livro, e você vai ter uma avaliação de uma pessoa que vai dizer porcaria, como eu já tive. Uma estrelinha.
Não, eu tive uma estrela e a pessoa falou assim, esse livro parece que foi escrito por uma menina de 12 anos. Então, É, realmente, a pessoa tem que estar preparada para absorver isso, né? Porque sabe o trabalho que é. vocês têm de toda a Na, pesquisa, de tudo, né? na hora chorei muito, na hora quando eu vi, né? Eu chorei muito, fiquei assim, tipo, tendo uma crise existencial. Mas depois eu peguei essa avaliação e fiquei pensando, o que é que ela quis dizer com isso? Porque alguma coisa ela quis dizer com isso. Quando eu entendi que não era só um comentário maldoso, eu entendi o que ela quis dizer. E foi quando eu entendi que eu precisava reescrever. Foi rouco. Olha, Então, eu entendi que arrasou. eu precisava reescrever. Então, eu reescrevi. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, pessoa que fez essa avaliação, obrigada. Você me ajudou muito, Ajudou a crescer mais. entendeu? Adoro essas coisas. Primeiro de tudo, escrevam. Segundo de tudo, preparo o coraçãozinho e o psicólogo Isso. receber as críticas, as recebam, trabalhem Gente, e botem pra frente. E não parem. Porque é isso, né? Um autor não consegue alimentar, tô adorando. O Instagram ainda não me derrubou. Tô tão feliz. um autor não consegue alimentar os leitores, né? E temos leitores vorazes, então precisamos de muitos autores, precisamos de nichos, precisamos dessa corrente mesmo, de eu lanço hoje um romance, aí outro autor lança ali um drama, outro autor lança um dark, outro sobrenatural, e a gente vai alimentando cada vez mais essas pessoas que gostam de ler, que dão oportunidade para ler novos autores, e assim a gente segue o baile, né? Um rumo que graças a Deus está dando certo. Então, é exatamente isso. Assim, esse projeto que eu estou iniciando esse ano é exatamente para isso, né? O pessoal conhecer os autores nacionais, né? Porque tem muita gente que gosta de ler, mas livro mais estrangeiro, tal. Então, assim, eu queria mostrar para o pessoal quantos livros maravilhosos a gente tem aqui, né? Que são autoras daqui, pertinho da gente, né? Como diz, gente como a gente, que escreve. Então, sim, é um leque de autores, é Tem muito tipo de gente. Eu autores, também queria agradecer, ó, aqui, né, nessa live tem bastante autores que entraram, sabe? Ai, muito obrigada, fiquei muito feliz. obrigada, gente. Jana Perla, eu sou beta dela. Jana Perla é uma linda, então Obrigada. eu sou beta dela. E as meninas que estão entrando também, eu agradeço, tá? A participação de todas. E a Weed, né, gente? Por isso que eu queria, assim, que vocês conhecessem ela, porque eu participo do grupo dela, do WhatsApp, e, assim, uma pessoa que a todo momento ela tá lá, sabe? A gente faz um comentário lá no grupo, ela vem, ela responde, ela fala. Se você for no PV dela, ela te responde também. A gente dá risada, grava os áudios, dá risada. Então, assim, você vê, assim, que são pessoas que têm essa quantidade de livros que ela tem publicada. É uma pessoa que ela tem uma mente muito aberta, porque, assim, ela tem aquela inteligência, né, emocional de se receber uma crítica, o que eu vou fazer com essa crítica, né? Porque assim, tudo é aquilo, né? A gente não pode comandar o outro, mas conforme a crítica do outro, o que aquilo pode me ajudar a crescer? O que eu posso mudar, né? Porque assim, realmente é difícil. A gente normal não gosta de receber críticas. Mas aí depois quando a consciência, quando a gente acalma um pouquinho, a gente fala assim, mas falou aquilo, mas será que eu não tenho que mudar mesmo? Então, Não é assim, machuque, né? é, A gente não se torna insensível às críticas, não é. Mas você aprende com elas, sabe? Você consegue trabalhar melhor. E às vezes até você vai se fortalecendo para chegar ao ponto de escrever sobre personagens e você defender esses personagens que são polêmicos, que são complicados, sabe? É uma coisa muito boa. E só o tempo mesmo e as críticas, pensamentos que vai ajudar o autor a chegar nesse ponto. Então, autores novos escrevam, não se intimidem. Se precisar, a gente divulga, entra lá no grupo e as meninas são super acolhedoras e a gente lê. Enfim, a gente aqui tá para ajudar, tá para rir, tá para chorar, né? Como diz Gil do Vigor. Então, vamos embora. exatamente. Então, olha, eu queria agradecer você de coração. Você foi a minha primeira live, né, desse ano. Tô aqui morrendo de vergonha, né, porque eu nunca tinha feito uma live. Eu já cheguei a participar, mas eu nunca tinha feito uma live mesmo. E assim, fiquei muito feliz de você ter aceitado esse convite. Eu espero estar continuando esse projeto. Aqui. Olha, tá vendo?
Eu falo, gente, que ela é uma diva, ela é maravilhosa. Eita, Vê alguém passando aí, né? Mas foi. assim, eu queria agradecer todos por estarem aqui, gente. Obrigado. Tem bastante leitoras aqui elogiando o seu trabalho. E aí eu queria que você desse algumas Obrigada. palavrinhas aí. Eu, primeiro de tudo, quero agradecer a você. Desde que você me chamou pela primeira vez para falar, gostei do seu livro, eu falei, quer entrar no meu grupo, você quer, e a gente tá junto aí. Então, foi uma amizade que... uma leitora que virou amiga, então eu te agradeço muito por ler os meus livros, por me dar essa oportunidade, por, né, me ajudar também a tá ali, né, naquele grupo, sempre brincando, rindo tudo. As meninas que participaram da live, muito obrigada também. As perguntas, muito obrigada. Só tem autor porque tem leitor, certo? E assim, não, nunca permitam que alguém desvalorize vocês quanto leitores, porque eu também sou leitora assídua. Então, eu não deixo a minha importância, porque eu tô vendo um autor que eu sei que eu amo ele, que eu fico me tremendo todinha, sabe? Eu não deixo de me sentir importante, porque eu também sou leitor, então eu sei que ele tá ali por mim também. Então, nunca deixem jamais que alguém tire isso de vocês, sabe? O leitor é muito importante. O leitor é o que faz o negócio andar. Então, eu agradeço por vocês estarem aqui, eu agradeço por lerem os meus livros, agradeço a oportunidade também de poder falar sobre esses livros. E 2022 tem muitos projetos incríveis e vai ser um ano muito, muito bom. É isso aí. Beijo. Eu vou pedir para a gente pausar para tirar uma fotinha. Deixa eu pegar seus livros aqui. Vou ficar boa, né? Vou pedir aqui para tirar. Olha, gente, essa mulher é muito chique, gente. Oh, meu Deus, doida para cortar esse cabelo. Não, mulher, não corta não, tá tão lindo. Gente, vocês sigam ela no TikTok, tá? Minha filha fala que ela é rainha do TikTok. Ela coloca lá um melhor do que o outro. Arrasa, filhinha. Pensa. Essa mulher, filha, não tem noção não, é tanto de segredo, essa mulher é muito inteligente. Então vamos lá, colocar. Não sei se vai dar para mostrar os livros assim. Mas vamos aí no sorriso. Assim, né? Vai dar para ver você. Vamos lá, vou pedir para minha filha tirar aqui. Caliane, dá um oi aí quando terminar. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Acho que deu. Congeladas. Linda. Né, mulher, arrasa. Mulher, mais uma vez, muito obrigada. Fiquei imensamente feliz. Agradecer a todas as pessoas que passou aqui. Eu não consegui ver todas as mensagens, né, todas as perguntas, mas se caso vocês quiserem, tiver mais alguma dúvida sobre o livro da UID, pode me chamar no meu PV. Eu também pergunto para ela. Pode chamar ela no Instagram. E ela responde, viu, gente? Ela é daquela que responde mesmo. Olha, maravilhosa. Então, só agradecer mesmo. Muito obrigado. Desejar boa noite a todos. E vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima. Conhecendo autores nacionais. Tchau, tchau. Tchau. Beijo. Beijo. Eu acho que você tem que fechar a janelinha. Isso. Gente, mais uma vez, obrigada a todos. Espero que vocês estejam junto comigo na próxima live, né? Vai ser uma autora, mais para frente eu vou estar divulgando. E obrigada por todos. Muito, muito obrigada mesmo. Beijo, beijo para vocês. Tchau. Vem. Encerrar.